Paz seja convosco. Quem está feliz com o calorão aí? Pastora Lúcia não levantou a mão, não tá? Quem está feliz com o calorão aí? A maioria, pastora Lúcia. A maioria. Dia quentão hoje, né, irmão? Tinha que ter dado esse sol no feriado, né? Mas daí como é que nós ia dormir daí? Não aguentar dormir, né? Parece que eu acho que tá só mais amanhã vai ter esse, pô, vai dar uma chuvinha e vai de novo, mas daqui a pouquinho nós estamos no verão, está chegando, graças a Deus, faz parte. Vai dar para fazer célula debaixo da árvore, lá fora na garagem, na varanda, no meio da rua, no parque, na praça, dentro de casa também, né? Tomando um chimarrão, nem que soe, né, Tati? Nem que sue. A gente está suando, mas está agarrado na coia, não larga. Amém, glória a Deus. Pega a tua Bíblia, culto de oração, uma palavra de Deus, algo Deus ministrou no meu coração. Espero ser rápido, porque hoje é culto de oração, amém, irmão? E no culto de oração, o que a gente faz? Ora e chora, estraga a chapinha, maquiagem vai embora. Culto de oração é o culto das irmãs panda, né? Passa um rímel para vir para a igreja, vai embora com os olhos, umas pandas embora. Glória a Deus. Tem gente que já nem passa maquiagem para vir no culto de oração, né? Tem alguém que já pegou a manha? Já pegou? Se bem que domingo Deus deu também, né? Umas irmãs panda foi embora, umas pandas. Zóio inchado, né? Povo zóio inchado. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18 também. 5:18. Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Os efésios que moravam na cidade de Éfeso, isso? É isso, gente? Quem que sabe aí, me ajude? É isso? É? Efésios, então a carta aos Efésios. Os Efésios é o nome do povo que morava em Éfeso, os Efésios. Se fosse para Araucária, seria uma carta aos araucarienses. Aí a gente ia ler na Bíblia assim, abre a tua Bíblia lá em Araucarienses, versículo 1, capítulo, era assim. Acho por isso que é Efésios, porque é aos Efésios, que eles moravam em Éfeso. Aos Tessalonicenses, os moradores de Tessalônica, os crentes de Tessalônica, é o nome da cidade. Aos Efésios, aqueles que moravam em Éfeso. Amém? Mas agora ela chegou aos araucarienses, glória a Deus. Carta aos araucarienses, capítulo 5, versículo 18. E quem é do costeiro, como é que chama, galera aí? Costeiro é o quê? Costeiriense? Costeriano? Hã? Hã? Costense? Ó, quem dá mais? Hã? Costeiraço? Costeiranos? Costeirada? A costeiraiada aí. A carta costeiraiada aí. Diz assim, Paulo escreveu aos Efésios, uma série, no livro de Efésios, Paulo falando uma série de instruções, o povo lá de Éfeso, alguns eram novos na fé, começando, então Paulo, ele escrevia as suas cartas, era a forma que Paulo tinha de discipular o povo, que ele deixava as igrejas que ele abria, ele ia abrir igrejas, montava a igreja lá, botava um pastor e andava, ia de novo na outra cidade. Aí ele escrevia cartas, onde ele ouvia falar do que estava acontecendo. As cartas eram para orientar as igrejas daquela época, as cartas de Paulo, mas elas foram compiladas e colocadas aqui. A palavra de Deus serve não só para aqueles, mas para todos nós, amém? Então diz assim, ó, capítulo 5, no versículo 18, de araucarienses, os costerienses, para o Senhor nosso, a nossa vida. Vai assim: e não vos embriagueis com vinho,
em que há dissolução, ou contenda em alguns aí, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Não vos embriagueis com vinho, que há contendas. Não segue esse caminho não. Bizu forte. Paulo estava dando aquele, no exército a gente tinha o bizu, né? Dá o bizu aí, cara, passar o bizu. O bizu era aquela dica assim que só os mais experientes sabiam, né? Passar o bizu, é o bizu. No açougue tem o bizu, o bisurado, tem o cara do bizu. O cara está novato lá no açougue, não sabe, cara, como é que faz? Cara, vou te passar o bizu, é assim, ó, o segredo é esse. Na mecânica tem, toda a profissão tem o cara, o bisurado. Paulo era o cara bisurado, é o cara que sabia. Então estava passando aqui a instrução, o bizu aqui para os Efésios. Ele disse, ó, a parada é o seguinte, cara, o negócio bom aí não é lá não, seja cheio do Espírito. Essa é a ideia. Pega essa aí, pega essa. Amém? Enchei-vos do Espírito. Feche teus olhos. Deus fala conosco através da tua palavra no nosso coração. Nessa noite, ministre durante a palavra, meu Deus, momento de oração. Desde já nós te pedimos, ser conosco, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Se assente. Eu preparei uma meia folha só para pregar bem rapidinho. Em nome de Jesus, vai dar certo. Enchei-vos do Espírito. Eu coloquei como tema essa mensagem, cheios do Espírito. Não quero perder tempo com aquilo que não é para fazer. E às vezes o que não é para fazer a gente sabe bem. A gente sabe bem, se a gente está andando com Deus um tempo, até quem não vem na igreja sabe que não é para fazer. Porque quando ele vê alguém de nós, um crente, fazendo coisa errada, você fazendo isso, crente, para corrigir a gente, ele já sabe. Até quem não anda com Jesus sabe que não é para fazer, porque ele corrige a gente, ele cobra da gente. Ele pode fazer, né? Mas a gente não pode, né? Graças a Deus que a gente não pode. Deus usa até o ímpio, irmão, para não deixar a gente se perder no caminho. Olha que benção. Até o ímpio Deus usa. Quando a gente começa, ele diz, mas você, a gente fica envergonhadinho e volta, né? Volta para o caminho certo. Falam, uma vez eu lembro que eu estava trabalhando na empresa, muito tempo atrás, e trabalhando, e passou, acho que eu nem lembro, não sei se passou um carro. Eu falo sempre que passou um carro, porque eu acho que é o carro que passou, um carro de som, não me lembro mais. Mas eu ouvi uma música, essas músicas de parada aí, né, parada de sucesso aí, não lembro nem que música que era. E porque eu não vi passar a música, eu não sei que momento que foi, eu sei. Eu estava de boa e uma menina que trabalhava comigo falou assim, Eduardo, você com essa música? Eu já me olhei, como é que música, né? Pensei, que música? Eu não estava nem cantando, irmão, estava só assobiando a música. Eu não sabia nem que música que era. Mas ela ficou chocada que eu estava assobiando aquela música. Eu fiquei mais chocado também, né? Que ela se incomodou que eu estava assobiando a música. E eu disse, meu Deus, mas que música que é essa? Eu falei, essa é música tal, de não sei quem, do fulano, ciclano. Eu nem sei quem é esse indivíduo aí. Mas sei lá de onde saiu essa música. Estou assobiando aqui. Mas olha que bênção, que Deus me livrou da cilada. Fez a mulher, ela já se ligou, né? O Espírito Santo falou, já me chamou a atenção, Eduardo, você com essa música aí na tua boca. E eu disse, Senhor, é verdade, obrigado. Que Deus, irmão, para cuidar da gente, Ele usa até o diabo, se for preciso, para cuidar daquele que é dele. Então, o que não é para fazer, todo mundo sabe o que não é para fazer. Não quero falar hoje sobre aquilo que não é para fazer. Quero falar sobre aquilo que Paulo diz ali, depois no finalzinho, aquilo que a gente tem que buscar, aquilo que a gente tem que fazer. E ele disse, bizu quente, seja cheio do Espírito. Pega essa, busque a presença de Deus e do Espírito Santo. De inúmeros conselhos que ele deixa aos Efésios, esse é talvez um dos mais importantes. E Paulo não estava falando apenas para crentear, né, para falar bonito, para parecer espiritual, para parecer inteligente, não. Nem porque talvez era só o certo a fazer, né, como líder que ele era, eu tinha que instruir naquilo que era bom. Mas é porque Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que vivia aquilo que ele pregava, literalmente. Inclusive quando ele disse, né, miserável homem que sou, ele pregava aquilo que ele vivia.
E quando ele fala aqui para os Efésios, seja cheio do Espírito Santo, é porque ele vivia isso, ele tinha isso na vida dele, era a prática de vida dele. E mais ainda do que isso, Paulo, vivendo nas suas viagens, convivendo com muitas pessoas, ele era uma testemunha ocular daquilo que o Espírito Santo de Deus fazia na vida das pessoas. Ele sabia o que o Espírito Santo produzia na vida das pessoas, porque ele via a mudança real, uma mudança verdadeira, uma transformação verdadeira. Assim como, talvez ele não viu, eu creio que talvez tenha visto, tenha participado meio que de longe, mas quando ele viu Pedro pregando cheio do Espírito Santo, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está dominando, está nos dominando, quando o Espírito Santo ele está nos conduzindo, controlando o nosso coração, o nosso pensamento, e em consequência disso as nossas atitudes, a partir deste momento, quando isso acontece, quando estamos cheios do Espírito Santo, é que as coisas sobrenaturais passam a acontecer na nossa vida. É quando as coisas, os céus começam a se mover verdadeiramente ao nosso favor, não porque antes ele estava parado, mas é porque agora, cheio do Espírito Santo, eu ofereço a condição ideal para que Deus se manifeste através da minha vida, para que Deus se manifeste na minha vida, porque o condutor está aqui, é o Espírito Santo de Deus que controla o meu coração, a minha vida, o meu pensamento. Cheio do Espírito Santo, nós nos tornamos ousados. Foi cheio do Espírito Santo que Pedro teve uma mudança de mentalidade. Olha aqui, irmão, uma mudança de mentalidade, de entendimento, de compreensão, que mudou o seu modo de pensar, mudou a sua atitude, uma atitude diferente. Quando ele estava ali um pouco antes da descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, como eu falei domingo, antes disso, poucos dias antes, um pouquinho de tempo antes, Paulo estava diante de Jesus fazendo uma promessa. Jesus prestes a ser tomado para ser crucificado, e Paulo fez uma promessa. Ele disse: ó Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou junto. Se o Senhor for para a cruz, eu vou também. Sabe aquele cara cheio de boa vontade? Tem boa vontade, entendeu o que Jesus está fazendo, até compreende. Ele falou: não, eu vou. Agora é nós, mano. Como é que é o ditado? Agora é nós, Queiroz, hein? Agora é nós, mano. Agora eu estou junto, agora eu vou. Não, quando a gente tem vontade, sabe aquele desejo? Não, agora ninguém me segura. Agora eu decidi, agora eu vou viver com Jesus. Agora eu vou ser fiel. Não, agora eu vou ler a Bíblia, rapaz. Vou virar doutor, eu quero ler Bíblia, eu quero comer Bíblia. Eu quero agora eu vou orar. Eu vou, ó Senhor, a gente vai orar e fala para Deus e faz promessa. Ainda vem aquele culto, um culto abençoado. Chega no culto, sente a presença de Deus. Não quero mais o pecado. Agora eu vou viver só para Jesus. Faz promessa, tem vontade. A gente é que nem Pedro diante de Jesus. Não, Senhor, se for para a cruz eu vou também. Pode mandar aí, pode mandar dificuldade, pode mandar aprovação, que agora eu quero ser provado. Eu vou ser aprovado, agora é eu. Agora eu vou. Mas Pedro, quando ele fez todas essas promessas, ele fez as promessas garantido em si mesmo, naquilo que ele era, promessas vazias de alguém que não tinha condições de cumpri-las. É assim que nós fazemos às vezes, promessas vazias sem condição de cumpri-las. Fazemos as promessas a Deus porque talvez até é a intenção do nosso coração, até é de verdade a vontade que queremos. Puxa, como eu queria ser um homem de Deus fiel, como eu queria ser uma mulher moldada, cheia do Espírito Santo, eu queria ser usado por Deus para pregar. Como eu queria ser uma pessoa de oração. Como eu queria ser alguém quebrantado na presença de Deus. Eu queria ser alguém mais dedicado ao estudo da palavra. Eu queria ser mais, eu sinto que vontade de ser mais, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer aquilo que eu desejo tanto. Eu não consigo fazer aquilo que eu queria tanto. Eu não consigo me manter, eu não consigo me firmar. Mas Paulo está dando aqui para a gente um bizu, o segredinho, né, o pulo do gato. O pulo do gato é: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Porque foi depois que Paulo foi cheio do Espírito, exatamente no momento, no dia de Pentecostes,
Quando o Espírito Santo desceu, Paulo, que estava, prometeu para Jesus, mas no primeiro momento não precisou nem um guarda. Olha aqui, irmão, olha aqui. Não precisou nem vir um guarda falar com Pedro. Era Pedro. Não precisou nem vir um guarda falar com Pedro. Não precisou nem vir ninguém bravo. Não precisou nem vir com um chicote, nem com espada. Não precisou nem um soldado. Uma mulher, eu estava lá se esquentando. Uma mulher chegou lá: você não é um deles, Pedro? Você é um deles, né? Ele: não, eu não. O próprio Jesus tinha avisado ele, mas era tão frágil. Olha aqui, irmão, era tão frágil aquilo que ele disse, era tão fraco, tão nada, era só uma palavra chula, vazia, totalmente destituída de intenção real de cumpri-la, que Pedro negou Jesus não uma, mas 3 vezes. E não tomou nem um tapa na orelha, não precisou nem um tapa na orelha. Só alguém chegou e: você é assim? Ele disse: não sou. E veio outro: você é um deles? Não sou. Quando ele falava com Jesus, eu acredito que ele até queria, porque ele era assim mesmo, ele era de sentimentos. Não, eu vou, se o senhor for para a cruz, eu vou junto, se morrer eu vou também. Não, agora você vai ver que crentão que eu vou ser. Agora você vai ver que crentaço, você é um crentaço, um costerianaço, né? Agora você é tudo aço. Mas quando o laço vem, quando o aço pega, né? Eu não consigo, porque falta alguma coisa. Mas alguma coisa mudou depois em Pedro, porque no dia de Pentecoste, quando ele estava ali com todos os outros reunidos, a Bíblia diz: o Espírito Santo desceu. Então a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar com ousadia, e ele mudou, o seu pensamento mudou, o seu posicionamento diante das situações, o seu posicionamento diante das pessoas. Aquele Pedro que se acovardou, aquele Pedro que tinha medo, aquele Pedro que se esquivava, aquele Pedro que prometia tudo e não cumpria nada, ele mudou, e agora ele se levantou e pregou, e ele falava olhando, acredito eu, que olhando no olho dos caras com ousadia dos céus, porque ele dizia: aquele Jesus que vocês mataram. Aí ele encorava os soldados romanos, ele metia o dedo na cara: aquele Jesus que vocês sacrificaram, aquele Jesus é o Filho de Deus. Ele não estava mais com medo: se vão sacrificar eu junto, se vão me levar para a cruz junto, se vão dizer que eu era um dele, eu era dele mesmo. Eu sou desse Jesus, eu sou desse negócio, eu sou desse time, sou crente de verdade. Pode rir, pode tentar me matar, ele não estava mais nem aí, porque alguma coisa mudou no coração e na mente de Pedro quando ele foi cheio do Espírito Santo. Uma mudança. Cheio do Espírito Santo, nós ficamos ousados. Pedro pregou cheio de ousadia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, a partir daquele dia ele não só pregou com ousadia, mas ele começou a ter atitudes diferentes. Pedro, aquele homem que falava muito e fazia nada, passou a falar talvez um pouco menos, mas ele começou a fazer tudo aquilo que ele disse que faria. Então ele começou a cumprir tudo aquilo que ele tinha falado para Jesus que faria. Então ele começou com ousadia a assumir o compromisso que Deus tinha dado para ele, e se tornou um dos grandes líderes da humanidade no que se diz respeito ao cristianismo, porque havia uma promessa na vida de Pedro. Jesus tinha feito uma promessa para Pedro, mas ele ainda não tinha condições de cumpri-la, porque ele não estava cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito, as coisas começam a ficar diferentes. Cheios do Espírito, Deus pode nos usar para quebrar paradigmas, ou para balançar, chacoalhar, mudar o lugar onde a gente está, para causar rebuliço. Cheio do Espírito Santo, as coisas podem mudar lá na tua casa, as coisas podem mudar lá no trabalho, as coisas podem mudar em mim mesmo. Porque cheio do Espírito Santo, é quando o Espírito Santo se move, é que profetas se levantam e falam verdadeiramente em nome de Deus. Irmão, Deus sempre se manifestava através dos seus. Deus se manifesta através de profecias, a Bíblia diz. Como profetas de Deus, Deus nos usa para perturbar às vezes o ambiente. Sempre que Deus mandava um profeta,
Sempre que um profeta se aproximava do povo, alguma coisa ia acontecer. Todos sabiam, todos estavam vivendo a sua vida maravilhosamente bem, vivendo do seu jeitinho, cumprindo os seus afazeres, até que alguém dizia: ih, que foi? Olá, está vindo de lá o profeta. Quando eles viam o profeta de Deus se aproximando, eles já temiam no seu coração. Eles sabiam: alguma coisa vai mudar, alguma coisa agora vai interromper o processo. Às vezes era um processo prejudicial. O povo de Deus estava fazendo o que era errado, estava caminhando por um caminho errado, estava fazendo aquilo que era prejudicial aos olhos de Deus, e eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam entender, eles já estavam totalmente envolvidos, emaranhados naquilo, até que Deus pegava alguém, um profeta de Deus, ele levantava essa pessoa, ele dizia: vai lá e mostra para esse povo que o caminho está errado. Vai lá e fala que isso aqui não é assim. Vai lá e mostra que o caminho tem que ser diferente. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus nos dá ousadia, coragem, mas mais do que isso, Ele fala através de nós, para quebrar, para mudar, para transformar o ambiente, para mudar as coisas, para tirar as coisas de lugar. Quando o Espírito Santo de Deus se move em nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos condições, o marido, o esposo tem condições de conduzir a família, decidir corretamente, ensinar, se transformar de verdade no sacerdote do lar, com coragem, com ousadia e a direção de Deus. A mulher adquire sabedoria, a sabedoria dos céus, para ser a mulher virtuosa e conduzir com sabedoria a sua casa, aquela que a Bíblia diz que edifica, mulher sábia, que edifica o seu lar e que tem uma palavra de Deus direcionada para o marido, para trazer paz, para trazer tranquilidade, para que ele possa continuar, para ajeitar as coisas, para mudar as coisas, para que as coisas sejam diferentes. É quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que nós somos usados por Deus lá na nossa célula, para a gente ter uma palavra de sabedoria, algo dado por Deus, para mudar o ambiente, para quebrar os sistemas perniciosos que foram constituídos ali. Deus revela, Deus mostra, Deus dá a palavra, cheio do Espírito Santo com ousadia, nós temos condições de intervir e alterar o ambiente, e mudar as coisas no lugar, porque é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que mostra, e Ele que nos impulsiona a provocar uma mudança real naquilo que precisa ser mudado. Cheio do Espírito Santo, Deus fala no nosso coração, Deus fala com outras pessoas. Cheio do Espírito Santo é que o céu fica aberto de verdade, o céu fica disponível de verdade, para que nós possamos caminhar no sobrenatural de Deus. Cheio do Espírito Santo, nós temos condições de discernir com sabedoria as coisas do Espírito. É o Espírito Santo quem testifica em nós, é o Espírito Santo quem mostra em nós, é o Espírito Santo que se incomoda em nós e nos instrui, nos ensina e nos dá sabedoria e discernimento. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem as coisas do Espírito, mas o homem carnal não consegue entendê-las. Quando nós não temos o Espírito Santo, a gente anda como cego, tateando, sem entender, sem saber o que está acontecendo. É quando a gente fica: será que pode, será que não pode, será que isso aqui é certo, será que aquilo é errado, o que é que eu faço, para onde eu vou, não estou vendo nada, não estou entendendo nada, agora eu não sei o que eu faço, ai meu Deus, estou perdido, para que lado que eu vou, está certo ou está errado, porque nós não temos o Espírito Santo para nos instruir, nos mostrar e nos dar discernimento do ambiente, do lugar, das palavras, da situação, para que a gente possa compreender e andar de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos dá esse discernimento, um olhar, e eu já consigo entender, um momento, um ambiente. Eu lembro que uma vez eu fui num lugar, eu precisava ir, mas pensa, mano, no sofrimento. Desde que eu entrei naquele lugar, algo começou a se incomodar dentro de mim, eu não tive paz. E enquanto eu não saí daquele, eu fiquei só o momento que era preciso mesmo. Quando deu para mim, já deu, fiz de fazer, tem que sair daqui. Tem que sair daquele lugar. Eu tive que sair, porque ali não era ambiente, não é que não era ambiente para mim, mas não era um ambiente para o Espírito de Deus que estava em mim. Ele ficou incomodado, eu fiquei incomodado, algo ali não estava bem.
algo não estava bom, o Espírito Santo mostra, ele revela. Ele mostra, você entra na casa de alguém, o Espírito Santo já dá o discernimento de espíritos. A gente já começa a entender e compreender, a gente fica mais sensível à voz de Deus, mais sensível ao toque de Deus e do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aí eu usei uma palavrinha aqui para ficar bem gravada na nossa mente, nós nos tornamos inflamáveis. Sabe o que é inflamável, irmão? Inflamável é aquilo que queima fácil, pega fogo rápido. Quando nós não temos o Espírito Santo, quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós deixamos de ter essa sensibilidade ao toque da presença de Deus, e às vezes nos tornamos a prova de fogo. Estamos na igreja, estamos na célula, Deus está fazendo culto abençoado, o fogo está descendo, mas a gente não sente nada. A prova de fogo, pode pegar fogo na igreja inteira, mas sabe aqueles macacão que o pessoal usa para entrar nos fogos, o bombeiro usa? A gente é como se estivesse daquele jeito, a prova de fogo. Não sente a presença de Deus, a gente não sente Deus no lugar, a gente não sente nada, porque não tem, estamos sozinhos, estamos parados, abandonados, não consegue perceber o movimento de Deus, as coisas de Deus. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então a nossa sensibilidade à presença de Deus, ela fica demasiadamente apurada. É quando a gente consegue perceber Deus num canto de um passarinho às vezes. A gente consegue perceber a Deus no movimento das folhas das árvores. Você começa a perceber a Deus no seu dia a dia, começa a perceber a Deus no teu trabalho, você começa a perceber a Deus nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes. Você começa a enxergar Deus, sentir a Deus, você sente a presença de Deus. Qualquer coisa você já está chorando, qualquer coisa já está pegando fogo, qualquer coisa, porque a gente fica como um líquido inflamável, não pode chegar perto do fogo. Chegou perto do fogo, já acende. Chegou perto, uma faísquinha só, já estou pegando fogo. Alguém deu um glória a Deus, eu já entrei no ambiente. Começou a falar de Deus, eu já embalo e vou junto. E já começa a pregar e vai agora, vamos esquecer do resto da nossa vida, porque o Espírito está aqui, está em mim, está aceso, está pegando fogo. Eu me tornei um inflamável dos céus. Não dê glória a Deus perto de mim que o fogo vai pegar. Não, eu vou no culto, eu sinto a presença de Deus. Eu estou em casa, eu tenho a presença de Deus. Eu estou trabalhando, eu sinto a presença de Deus. Deus fala comigo em todo tempo, em qualquer lugar. Eu lembro que quando comecei a entender isso, a presença de Deus não está fechada dentro da igreja. A presença de Deus não está incutida numa canção. Às vezes a gente precisa da canção, precisa da música. Às vezes a música nem é o Espírito Santo, é só uma emoção. A gente se emociona e chora. Eu falo assim que música, a Sandy faz muito bem. Eu gosto muito da voz dela, a voz suave, é dela e do pai dela, do Chororó. Pensa num homem que está velho e a voz é ainda, meu Deus, que voz afinada. Canta assim um canarinho, um passarinho mesmo, é um chororó. Que voz linda dele. A Sandy puxou aquela voz linda. Uma vez eu estava vendo na televisão. Olha aqui, irmão, olha aqui. Deus falou comigo, ó. Passou lá um show da Sandy, não sei se era na Globo, não sei o que era. E ela cantando, e aquele monte de gente vendo ela cantando, né? E chacoalhando os braços assim, todo mundo junto, e abraçadinho. E eu estou abraçado, e chorava, e eu olhava assim, aquele monte de gente. Parecia uma igreja, irmão. Era uma igreja. É um culto, a Sandy está fazendo um culto. Aliás, nem na igreja às vezes o povo chora tanto. Nem na igreja tem tanta comunhão, né? O povo se abraça, todo mundo junto e canta junto, e todo mundo canta, mas não tem ninguém lá no show assim, ó. Não, o cara está lá e se entrega. E por quê? Porque a Sandy está cantando bem. Música melodiosa, mexe com o coração, e a gente se emociona, e chora, e chora, e chora. O problema é que o show acaba. E quando o show acaba, a emoção também termina. Passada a emoção, não tem nada a não ser a lembrança daquele momento de emoção. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos até nos emocionar com algumas músicas, podemos até dar um glória a Deus, nos emocionar com algumas palavras, mas não temos sensibilidade para que o Espírito Santo provoque uma mudança verdadeira no nosso coração. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, pode cantar qualquer canção aqui. Canta Faz Chover,
vai sair o sol, vai cair neve, não interessa, pode cantar qualquer canção. O Espírito Santo está nesse lugar, eu estou sensível. Ai, que sensibilidade. Só começou a introdução ali, eu já estou sentindo a presença de Deus. E Deus começa a falar comigo, e a palavra vem no meu coração e provoca mudança e transformação. E eu já saio transformado, mudado de verdade, porque cheio do Espírito Santo, os céus se abrem e eu me torno um receptor ideal da presença de Deus e da transformação que Deus pode fazer na minha vida através do Espírito Santo. Era disso que Paulo estava falando. Enchei-vos do Espírito. Não é só um momento, como nós vamos ter agora aqui, de oração, de busca de Deus, do Espírito Santo derramado, a gente se emocionar mesmo na presença de Deus. Não é só isso. É a partir disso, cheios do Espírito Santo, aqui sim, nós nos enchemos aqui, buscamos a presença de Deus. Mas a ideia é que a gente permaneça cheio do Espírito Santo todos os dias e o dia inteiro. Um dia, para encerrar, eu morava lá no norte do Paraná. Eu peguei a moto, tinha uma moto, estava lá no mercado, ia na cidade vizinha para ir banco, todo dia eu tinha que ir no banco. Era uma estradinha assim que eu gostava de ir sozinho. E um dia eu fiz um desafio: Deus, vamos comigo, embarca aí, brincando, né? Seu Espírito Santo, embarca aí, vamos junto. Eu embarquei na moto e fui, né? Fui conversando, como se eu estivesse ali atrás. Na metade do caminho eu tive que parar, porque eu não conseguia mais enxergar. As lágrimas tomaram meus olhos, eu comecei a chorar demais, essa presença de Deus. E Ele estava na garupa da minha moto, irmão. Jesus estava na garupa da minha moto. Eu parei a moto de um lado assim da estrada. Tive que ficar lá um tempo, até pedindo para Deus: me segure, não, eu não vou bater a moto, eu vou me acidentar, não vai dar certo esse negócio. Cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Seja cheio e permaneça cheio. Fica em pé em nome.